Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial. Uma grande alegria recebê-los aqui para nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. Eu tenho postado vídeos toda sexta-feira aqui no canal de recapitulação da lição da Escola Sabatina dos Jovens. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre identidade, mensagem, herança e missão adventista. Estamos na lição de número 2, desse que é o último trimestre do ano de 2023. E a lição dessa semana nós estudamos sobre a mensagem do santuário. Aqui na tirinha vem trazendo uma montanha-russa, né? Subindo com a mensagem da volta de Jesus, depois descendo, desapontamento lá em 1844, e aí subindo novamente com a correta compreensão das profecias bíblicas ali de Daniel 8,14, Apocalipse 14, verso 6 em diante, que fala sobre o início do juízo final e a purificação do santuário celestial. Essa mensagem do santuário é uma mensagem central para a nossa fé. E é uma daquelas doutrinas que nós chamamos de doutrinas distintivas. O que são doutrinas distintivas? São doutrinas que só a nossa igreja tem a compreensão e prega dessa forma, dessa maneira. Então a nossa igreja ela surgiu através do estudo das profecias de Daniel, de Apocalipse. Guilherme Miller, que era um fazendeiro batista americano, ele estudou a palavra de Deus e ele chegou ao capítulo 8 de Daniel, no verso 14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E ali ele começou a estudar sobre o santuário e ele entendeu, ele interpretou que esse santuário seria a terra. Então Jesus Cristo ele voltaria à terra para purificá-la. Então ele entendia que o santuário era a terra. E aí, se ele conseguisse descobrir o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs, e ele compreendeu de forma correta que em profecia um dia você se converte em um ano, então ele entendeu que aqueles 2.300 dias na verdade eram 2.300 anos, e ele chegando, então, se ele conseguisse descobrir o ponto de partida dessa profecia, automaticamente ele conseguiria descobrir a data final desses 2.300 anos e logo a volta de Jesus. Então ele passou a pregar sobre essa mensagem depois de estudar durante muito tempo, e foi aí então que a partir dessa pregação surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia após o desapontamento, né, que ocorreu em 1844. Então Guilherme Miller ele entendeu que Jesus Cristo voltaria ali por volta de 1843, 1844, e aí a data marcada para a volta de Jesus não aconteceu, veio então um grande desapontamento, e aí depois eles voltaram a estudar a palavra de Deus e eles entenderam que a data estava correta, porém o evento é que estava errado, né? Jesus não voltaria à terra. O santuário a ser purificado não era a terra, e sim era o próprio santuário celestial. E como que eles compreenderam isso? Foi através do estudo do livro de Hebreus. O texto-chave dessa semana que nós estudamos, que nós lemos, está lá em Hebreus capítulo 9, versos 1 a 15. O verso 15 diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então aqui está falando a respeito do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial em nosso favor. Em 1844, Cristo passaria do lugar santo para o lugar santíssimo e começaria o juízo final. Então foi através do estudo do livro de Hebreus, Daniel capítulo 7 também, que diz ali que Jesus recebeu a autoridade da parte de Deus, né, para poder julgar. A gente pode até ler esse texto, está lá em Daniel capítulo 7, no verso 13, está escrito o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E o verso 14: foi-lhe dado domínio e glória e o reino
para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Mais à frente está falando a respeito do juízo que derrotou ali o chifre pequeno, né? Que proferia palavras contra o Altíssimo, aqui no verso 25, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aí o verso 26. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Então aqui está falando do juízo. Então os nossos primeiros pais tiveram essa correta compreensão acerca dessa mensagem. A lição de domingo vem dizendo: o santuário celestial descoberto. O ensino bíblico a respeito do santuário celestial nem sempre foi plenamente compreendido. Os primeiros adventistas mileritas aceitaram a interpretação popular de que o santuário de Daniel 8,14 era a terra. Então aquilo que eu comentei aqui no início do vídeo. Eles entendiam que o santuário de Daniel 8,14 era a própria terra, né? Então com isso eles concluíram erroneamente que o nosso planeta seria purificado pelo fogo na segunda vinda de Cristo em 1843 ou 1844, que foi quando aconteceu o grande desapontamento, e ali muitos ex-mileritas passaram a defender diversas explicações equivocadas sobre o que teria acontecido naquela data. Então as pessoas que haviam aceitado a mensagem de Guilherme Miller estavam se preparando para a volta de Jesus em 1844, depois do desapontamento, houve ali uma divisão desse grupo, né? Então, algumas pessoas passaram a marcar outras datas para a volta de Jesus, e todas elas foram datas furadas, né? Jesus não voltou. Outros adotaram uma interpretação mais simbólica de Daniel 8,14, de que Jesus já havia retornado em sentido espiritual e não fisicamente. Então, essas pessoas passaram a compreender as coisas assim, de uma forma mais espiritual, né? Só que teve um terceiro grupo que se voltou para a Bíblia e passou então a entender de que, na verdade, Jesus ele passaria do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial, através de textos como, por exemplo, voltando lá para o livro de Hebreus, no capítulo 8, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então essa compreensão que eles tiveram, né? E aí passaram realmente a entender que o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, que foi a data ali, segundo os cálculos de Guilherme Miller e seus amigos, que Jesus voltaria, né? Então ali começaria o dia da expiação, o juízo final. Estamos vivendo tipologicamente esse dia exatamente hoje. A lição de segunda-feira: siga o modelo. Guilherme Miller havia identificado que a Bíblia se refere a 7 coisas ou pessoas como santuário: Jesus, Judá, o céu, o templo de Jerusalém, o lugar santíssimo, que estava dentro do templo de Jerusalém, a terra e o povo de Deus. Então, com essa compreensão, Guilherme Miller ele concluiu que o único santuário que claramente precisaria ser purificado é a terra. Apesar de seu profundo desapontamento em 1844, Miller nunca perdeu a esperança na breve volta de Jesus. Ele faleceu em 1849, crendo fervorosamente nessa verdade. Então aqui a lição está dizendo que Guilherme Miller ele não compreendeu plenamente a correta interpretação ali dos primeiros adventistas a respeito do santuário. Porém, Ellen White escreveu que Deus o ressuscitará na segunda vinda de Cristo. Isso está em Primeiros Escritos, página 237. E isso é um ótimo lembrete de que Deus é paciente e misericordioso com cada um de nós e só nos responsabiliza pelas verdades que conhecemos. Então Miller, apesar de não ter compreendido plenamente a respeito da mensagem ali do santuário, do início do juízo, né, da passagem de Cristo para o lugar santíssimo, mas Guilherme Miller fez muito pela obra de Deus, né?
Ele foi um dos responsáveis por um grande reavivamento que houve ali na América do Norte e que impulsionou aí o surgimento da Igreja Adventista e que hoje o nosso movimento está presente na grande maioria dos países do mundo. A mensagem se espalhou por todo o planeta. Conforme já estaria predito lá em Apocalipse capítulo 10, a gente pode até ler esse texto também, que faz parte da nossa missão, né, do nosso DNA. Apocalipse 10 fala sobre a experiência do desapontamento, daquele livrinho que estava na mão de um anjo, nós entendemos por ser o livro de Daniel, e João ele comeu aquele livro, o livro foi doce na boca e amargo no seu estômago. Então aí está descrito plenamente a experiência do desapontamento, né? Porque a mensagem da volta de Jesus ela foi doce, porém logo se tornou amarga por conta do desapontamento. E aqui está escrito, Apocalipse 10, verso 10, o seguinte: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E é interessante que depois desse texto, vem Apocalipse 11, que diz ali que João ele viu o santuário de Deus, o santuário foi medido, né? Então aqui no verso 2, Apocalipse 11, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios, para que por estes 40 meses calcaram a pés a cidade santa. Então aqui está falando do juízo, do santuário, né? Então já está remetendo a visão novamente ali para o santuário. A lição de terça-feira vem falando o santuário, né? O título da lição de terça. O sumo sacerdote da terra era responsável por realizar a purificação do santuário terrestre uma vez por ano, e o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. Então, o santuário do céu também precisaria ser purificado. Mas do quê? Então, muitas pessoas se perguntam, mas por que tem que ter essa purificação do santuário celestial? Como é possível o santuário celestial se tornar impuro, de modo que precisa ser purificado por Cristo? Então aqui a lição vem falando, da mesma forma que o santuário terrestre precisava ser purificado desses lembretes de pecado, o santuário celestial precisa ser purificado de seu próprio registro de pecado. Então os nossos pecados, quando nós confessamos esses pecados, eles ficam registrados e eles precisam ser apagados. Então esse processo já acontecia no santuário terrestre. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e ele ministrava ali em favor do povo, e acontecia ali o dia da expiação, né, que era o dia do perdão. Esse mesmo processo ocorre também no santuário celestial. Por quê? O santuário terrestre é uma sombra do celestial. Então a purificação do santuário terrestre era um tipo ou símbolo de como o santuário celestial seria purificado. Deus com isso ele quer nos mostrar a gravidade do pecado. Porque os nossos pecados eles maculam o céu, né? Então não é brincadeira a questão do pecado e como Deus lida com isso. Então todas essas lições, essas imagens, né, do santuário é Deus querendo impressionar o nosso coração para que nós busquemos realmente o verdadeiro arrependimento, conversão e mudança das nossas vidas. Aqui a lição de quarta, a palavrinha-chave, né, que nós linkamos aqui é Bíblia. Porque eu achei interessante essa palavra, né? E mais uma vez, aqui a lição ela faz um link com o Novo Testamento, um momento em que os discípulos, os apóstolos naquele tempo, né, em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, eles também se decepcionaram. Então faz um paralelo aí, guardadas as devidas proporções, né, a morte de Cristo na cruz com o desapontamento lá em 1844. Porque Jesus deixou seus discípulos saberem que ele morreria, isso é um trecho aqui da lição que eu estou lendo, mas que também ressuscitaria. Acontece que o desejo deles estava em outro lugar.
impedindo que eles ouvissem o que ele estava declarando sobre si mesmo. Então, quando a cruz chegou, eles desmoronaram, eles se decepcionaram, eles ficaram amargurados. E aí, no caminho para Emaús, conta a história daqueles dois viajantes, né, que estavam de caminho para Emaús, e Jesus, pessoalmente, sem fazer nenhuma revelação sobrenatural ou extraordinária, repassou os textos proféticos que apontavam para a trajetória do Messias. Então essa história está lá no Evangelho de Lucas. Aqueles discípulos, eles estavam para caminho de Emaús, Jesus se pôs no meio deles e eles começaram a falar sobre o desapontamento que eles estavam sentindo, né? Porque aqueles que eles consideravam que seria o rei dos judeus, aquele que iria derrotar os romanos, enfim. Você veja que a compreensão deles estava distante da realidade. E aí Jesus Cristo, então, repassou todas as Escrituras, os levou de volta para a Bíblia, para que eles pudessem ter a correta compreensão da obra e da missão do Messias. A mesma coisa aconteceu em 1844. Após o desapontamento, o Espírito Santo conduziu aquelas pessoas verdadeiras, aqueles fiéis estudantes das Escrituras, eles voltaram para a palavra e tiveram a correta compreensão do que havia acontecido. A lição de quinta-feira, visualizado e vivenciado. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras. De fato, existem muitas imagens icônicas que não requerem explicação verbal. Em vez de simplesmente falar sobre os conceitos e nuances da salvação, Jesus criou o santuário, um modelo concreto no qual seu povo poderia descobrir como ser salvo. Então, eu gosto de uma frase em que ouvi certa vez um pastor dizendo que o santuário é o evangelho em símbolos, porque mostra ali todo o plano da salvação numa miniatura, numa maquete. E é muito bacana isso, né? Porque nós temos ali vários objetos que apontam para Jesus Cristo. Tudo, na verdade, aponta para Jesus, né? E aqui da lição de quinta, vem falando que... vem destacando a questão do incensário, né? Existe um incensário de ouro num lugar santo, que diz ali onde as nossas orações estão apresentadas diante de Deus. Isso está em Apocalipse capítulo 8, verso 3, né? Diz o seguinte: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então as nossas orações, elas sobem até o santuário. Isso é muito lindo, né? Nós podemos ter a plena certeza e confiança de que Jesus Cristo ele intercede por nós no santuário. E aqui, para fechar a lição de sexta, alguns textos de Ellen White diz o seguinte: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um sistema completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si, o qual mostrava que a mão de Deus havia dirigido o grande movimento adventista e indicava novos deveres ao esclarecer a posição e a obra de seu povo. Aquela diz mais: assim como os discípulos de Jesus, depois da terrível noite de sua angústia e desapontamento, alegraram-se ao verem o Senhor e também se regozijaram então os que pela fé haviam aguardado o segundo advento. Então houve uma alegria novamente. Aquele desenho que a gente mostrou no início, a montanha-russa, né? Primeiro a alegria da volta de Jesus, depois desceu por conta do desapontamento e subiu novamente pela compreensão do santuário celestial, do início do juízo e do início da pregação das 3 mensagens angélicas, lá em Apocalipse 14. E eu quero finalizar aqui esse nosso estudo lendo Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, é chegada a hora do juízo, e isso é uma boa notícia. Muitos temem o juízo, né? Muitos têm medo do juízo.
Mas nós não devemos temer, porque o juízo é uma boa notícia. Como nós lemos lá em Daniel capítulo 7, o juízo é para tirar o domínio do mal, é para derrotar o mal e para dar a libertação para o povo de Deus. Então que você continue estudando a sua lição da Escola Sabatina, que está imperdível, realmente esse trimestre está muito bom. A próxima lição nós vamos estudar sobre o Santo Sábado, que é outra doutrina assim bem distintiva da nossa igreja. E a gente precisa realmente se aprofundar nas nossas raízes, tá bom? Então, continue estudando a Bíblia, continue estudando a lição. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.